vai destrinchar aqui um pouquinho da IA, como ela vai facilitar o estudo de vocês num curto, médio prazo aí, gente. A IA ela vai dominar, né? Os principais materiais já estão usando a IA, o Estratégia, CPUs, os principais materiais do mercado, eles já utilizam a IA para facilitar ali a inclusão de informações nos materiais vão ficando desatualizados todo ano, né? Todo mês praticamente está tendo aí atualização. E eles se utilizam disso para deixar o material atualizado e vocês, muitas vezes, alunos, não precisam ficar comprando, né, todo ano um material novo. Porque com isso que eu vou ensinar, muitas vezes você consegue atualizar um material seu ali que você tem, um material bom, muitas vezes, por exemplo, 2025. Aí entrou 2026, você vai ter que comprar um material novo? Não, você usa aqui o que eu vou aplicar, você consegue ali ter as principais atualizações que tiveram no ano de 2025, fazer um PDF, usar ali como uma fonte na IA, imprimir ou então salvar no material, numa pasta, tá? Alimentar, se você usar, por exemplo, o caderno digital, então você tem suas anotações digitais, você pega aquele material ali, inclui no seu material daquele assunto, tá? Então, iniciando aqui a apresentação, eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá. Então, pessoal, eu montei essa apresentação para falar justamente disso. O poder do assistente de estudo da IA para facilitar o nosso estudo no dia a dia. Tá? Então, como introdução, eu trago que será um novo apoio do concurseiro moderno, tá? O uso da inteligência artificial. Por quê? Os PDF e as videoaulas, elas continuam sendo a principal fonte de estudo, mas elas apresentam dois desafios, que é aquilo que eu falei. O custo alto e a atualização frequente. E a dificuldade de transformar essa leitura de 60, 70 páginas, às vezes até mais, em revisões eficientes. Tá? Então, a inteligência artificial ela surge como uma aliada, não como uma substituta, porque você não vai muitas vezes conseguir fazer um material altamente completo de 10 disciplinas utilizando a IA. É possível, é, mas o que que acontece? Você vai demorar muito tempo, porque o uso da inteligência artificial ele depende, claro, de revisão da revisão de pessoa física. Tu não vai simplesmente jogar tudo na IA e confiar que aquilo ali está 100% certo, tá? Apesar de que o que eu vou mostrar o Perplexity, por exemplo, que é uma inteligência artificial que usa fontes confiáveis. Então você pode ver ali que ele está buscando no site do Estratégia, no buscador do Dizer o Direito, ele está buscando ali numa aula do YouTube de um professor muito bom. Tá? Diferente, por exemplo, do ChatGPT, que o ChatGPT, como eu vou mostrar para vocês, ele já não é tão confiável para fins de busca de informações. Tá? E o objetivo dessa aula é justamente mostrar como a IA vai facilitar para vocês resumirem, para vocês revisarem e compreenderem melhor os conteúdos. Então a ideia central não é a IA mudar o teu estudo ali, mas sim mudar como tu consolida aquele teu conhecimento. Tá? Então qual é o principal desafio atual do estudo? É o volume de informações. Cada edital traz centenas de temas, muitas vezes novos, como legislação local. Agora a gente tem aí PC do Piauí aberto, PC do Rio Grande do Sul, e tem legislação específica do Piauí, legislação específica do Rio Grande do Sul, tá? E aí você tem pouco tempo para estudar uma matéria nova dessa, porque quem não está estudando para um edital específico, ele geralmente não estuda no pré-edital, legislação local, não estuda a história e geografia do estado, né? Se é um estado que cai ali, como vai cair, por exemplo, no Piauí, né? Então, muitas vezes, sequer tem questões desses temas. Então, você vai estudar o tema e aí vai buscar no banco de questões do que concursos do TEC, não tem muitas questões sobre esse tema, né? Outro desafio é as atualizações legais e jurisprudenciais, né? O que é cobrado muda muito rápido. Então, como eu coloquei aqui como exemplo, ontem podia entrar na residência no caso de uma fundada suspeita. Amanhã já não pode mais. Quando for depois de amanhã, já tem um outro entendimento que pode novamente entrar no caso de fundada suspeita. Então você tem que estar sempre se atualizando para acompanhar nessas evoluções jurisprudenciais. E o que que acontece muitas vezes com o aluno? Ele não quer ter esse trabalho, muitas vezes, de pesquisar, e ele acaba comprando ali um material novo todo ano para ficar meio que atualizado. Mas acontece que ele não consegue, porque tu compra o material em janeiro, mas quando dá fevereiro, março, já tem novas atualizações.
tá? E o tempo é limitado. Nem sempre há como revisar todo esse assunto antes da prova, tá? E geralmente o que o aluno faz é um estudo passivo. Ele lê e sublinha, mas só isso já não basta mais, porque cada vez a gente tem mais assuntos, né? Então a gente tem que otimizar isso de uma maneira que facilite para a gente. Então a conclusão é que o esforço é grande, mas a forma de revisar ela pode ser otimizada, tá? O Mesmo esforço o esforço de todos vocês para estudar é Ó, o grande. Luiz está falando aqui que esse negócio de site GPT isso é uma furada. Agora a IA é confiável. Ele falou. A IA, Fala, Jean, e aí, meu amigo? eu liguei aqui, Luiz, sem querer. Desativar, É, desativar aqui que tu tá. Vocês podem colocar dúvidas, pessoal, no vídeo aí, tá? No chat, tá? Que aí não atrapalha aqui a gente, pra gente continuar. Então, assim, a gente tem esses vários desafios no estudo atual. E a solução é justamente você usar um assistente de estudo, um apoio digital de inteligência que ele vai organizar, vai resumir e vai ajudar na sua revisão, tá? Mas como eu citei, não vai substituir o estudo do aluno. Ele apenas vai potencializar esse teu estudo. Ele vai atuar como um organizador de ideias, facilitar resumos, assuntos mais cobrados, revisões de reta final, construindo com base em fontes confiáveis, né? Porque o grande problema da IA é, podem colocar no chat aí quem é que usa a IA, por exemplo, hoje em dia para estudar. Algum de vocês aí já tem usado a IA ou acha que não é confiável? Falem para mim aí. Porque o grande problema é justamente esse, você achar que a IA ela não é confiável. E muitas vezes realmente ela não é. Principalmente o chat GPT, ainda mais se você usa a versão gratuita do chat GPT, ele vai inventar informações, tá? Muitas vezes ele vai alucinar, vai trazer informações ali que não refletem, né, a realidade do que você está estudando, tá? Então, qual é o pilar principal de uma IA para você usar para estudo? É a confiabilidade, tá? Respostas baseadas em doutrina, em lei, em jurisprudência. O GPT, como eu falei, não é confiável, mesmo se você criar um robô que, por exemplo, eu tenho algumas dezenas de robôs, que até alguns eu passo aqui para os alunos da mentoria, que é robô de corretor de discursiva, robô ali para criar um simulado. Então eu tenho, mas mesmo esses robôs, eles são baseados em fontes, porque a gente consegue no GPT, vou abrir aqui para vocês, a gente, por exemplo, eu tenho um corretor de constitucional, tá? Então eu tenho os corretores aqui, e aqui, se você vir editar esse meu robô, você vai ver aqui que eu tenho diversos. Eu subi aqui alguns PDFs, tá? Que eu tenho, PDF que eu compro, tá, gente? Porque não é porque a gente parou por exemplo, estudar, a gente nunca para de estudar, na verdade. A gente que é professor, a gente que é mentor, mas assim, não é porque eu parei de estudar para fins de concurso que eu não compro material, porque eu posso ser bom, por exemplo, em direito penal, mas eu não sou bom em administrativo, em direito ambiental, então a gente tem que adquirir materiais para estar se atualizando. E o que é que eu faço? Eu subo esses materiais. Tá, voltando aqui para a apresentação. Eu subo esses materiais no GPT e crio ali com algumas orientações para ele ser um robô corretor, por exemplo, de constitucional, com base naqueles PDFs. Mas mesmo assim, o GPT ele alucina. Se eu perguntar alguma coisa ali que não esteja no PDF, ele vai me dar uma resposta, tá? Então ele não é tão confiável, ele não tem um alto grau de confiabilidade, diferente do notebook LM e diferente do Perplexity que eu vou mostrar para vocês, tá? Outro pilar de uma boa IA é a organização. Ele seguir uma estrutura lógica, revisável e, por fim, uma didática. Ele ter ali resumos objetivos, tabelas. Por isso que a gente tem que usar as inteligências artificiais no melhor que elas têm. Então, por exemplo, o GPT, ele é muito bom para organização de ideias. Então, você não vai usar o GPT como fonte primária de pesquisa. Não vou pesquisar aqui qual remédio eu tomo para dor de cabeça gripado lá no GPT, porque ele vai te dar um monte de coisa com base no que ele puxa ali da própria inteligência artificial dele. Claro que ele pega algumas fontes, mas não são fontes confiáveis. Diferente do Perplexity. Se eu perguntar para o Perplexity
qual remédio eu tomo para dor de cabeça? Ele vai se basear ali em várias fontes confiáveis. Ele vai pegar artigos científicos, ele vai pegar uma aula no YouTube de um médico ali que esteja falando sobre o tema, tá? Então, ele já é muito mais confiável que o GPT. E o notebook LM já é, por sua vez, mais confiável ainda, porque ele trabalha com fontes fechadas. Tá? Então, avançando mais aqui, falando das ferramentas. Eu tenho que passar por essa parte teórica para a gente poder depois trabalhar na prática, tá? O Cloud, sim, o Cloud é muito bom também, tá? O Cloud é muito bom, o Gemini. Eu tô falando desses três porque é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Para fim de organização de ideias, inclusive eu até prefiro o Gemini pago do que o GPT, porque assim ele trabalha ali a organização de ideias de uma maneira mais alinhada com o que eu busco. Só que por que que eu ainda uso o GPT? Porque foi a primeira inteligência artificial que eu comecei a usar. Então, ela já tem uma memória ali de pelo menos um ano que eu estou usando ele, tanto de questões de trabalho, como questões de mentoria, de questões de concurso, que ele já tem ali uma memória atualizada. Então, eu não quero perder. Às vezes eu pergunto ali uma coisa, ele vai buscar lá em coisa de um ano atrás que eu perguntei. Então, ele tem essa memória atualizada. E o GPT tem uma diferença muito grande, tá? Dessas três inteligências artificiais que eu vou falar, que é o Perplexity, o GPT e o Notebook LM, e Gemini e também o Claude, o GPT é uma diferença muito grande do gratuito para o pago, tá? Então, todas essas inteligências que eu vou trabalhar aqui hoje, você pode usar no gratuito, o Perplexity, Notebook LM e o próprio GPT, mas sabendo que a diferença maior dentre todas essas é do GPT, se você for usar o gratuito e o pago. Tá? Então, falando das ferramentas, pessoal. Notebook LM, tá? Ele é um super assistente confiável. Para que que ele serve? Para guardar e revisar seus próprios PDFs, suas leis. Você pode subir até 30 fontes, tá? Então, Notebook LM, basta você colocar no Google aqui, Notebook LM, tá? Ele é da própria Google. Vai abrir aqui o primeiro, o segundo, tá? Você abre e aqui pode colocar teste, né? Notebook LM, ele vai abrir. Aqui vai carregar alguns, ó, eu até uso muito para o trabalho aqui, ó, homicídio Jurunas, caso latrocínio. Por quê? Porque ele consegue trazer ali, trabalha com fontes confiáveis, tá? Eu vou abrir aqui no outro e-mail, que é o e-mail que eu estou usando para essa apresentação. Então, ele trabalha com fontes confiáveis. Como é que ele funciona? Eu já até coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, aqui, esse IA no estudo de violência doméstica. O que que aconteceu? Eu puxei aqui um PDF que eu tenho de violência doméstica que é mais de 80, 90 páginas, tá? De um curso bom. Subi um outro PDF de mais ou menos umas 20 páginas, que é de um outro curso bom que eu tenho, tá? Eu peguei a Lei Maria da Penha do site do Planalto, atualizada, tá? Então, como é que você faz isso, para quem não sabe? Basta pesquisar, né, a Lei 11.340 de 2016, e aí você abre a lei, aqui você dá um Ctrl P, dá um Ctrl P na lei, tá? E aqui você tem a opção tanto de imprimir, né? Geralmente vai estar para imprimir aqui numa impressora, mas você escolhe salvar como PDF, tá? Então essa lei vai estar, se tiver tido uma atualização ontem da Lei Maria da Penha, vai estar aqui. Vai ser uma fonte confiável, porque é, não vai ser, por exemplo, um caderno de lei seca que você tem lá da dedicação Delta, talvez de algum outro curso, que pode ser que esteja desatualizado. Aqui com certeza vai ser o material que está atualizado. Você vai salvar numa área confiável do computador de vocês e vai ter. Pode até ser na pasta ali, quem estuda comigo sabe que eu mando organizar em pastas o conteúdo ali das disciplinas. Então você salva lá a lei e aí você sobe tudo aqui, tá? Você sobe tudo aqui, Lei Maria da Penha, tá? Tem dois materiais de teoria aqui, tem um material de lei seca completo e ele vai carregar, tá? O material. Voltando aqui na apresentação para eu não deixar passar algum ponto. E aí você pode, o Notebook LM, como eu falei, trabalha com fonte fechada de pesquisa. Então, ele só vai trabalhar com o que eu levantei aqui, seja com a Lei Maria da Penha,
seja com os PDFs atualizados aqui dos cursos que eu subi, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o que... Alguém me dá algum exemplo aí de uma pergunta qualquer aí? Uma pergunta qualquer que não tenha a ver com Maria da Penha. Esperar um pouquinho aí. Mas, por exemplo, vem na minha cabeça aqui, o que o Dom Quixote falou para o Sancho Panza? Se você colocasse isso no GPT, né, ou até mesmo no Perplexity, que eu vou mostrar para vocês, eles iriam trazer uma resposta. Mas aqui ele vai pesquisar, 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 pesquisar. Ó, a informação que você solicita sobre Don Quixote falou para Sancho Panza não está contida nos materiais de origem que foram fornecidos, né? Abordam detalhadamente o que eu levantei aqui só, a Lei Maria da Penha, né? Então ele não vai me dar resposta, porque ele está trabalhando com fontes confiáveis, tá? Que é as fontes que eu subi aqui. Tudo que for fora do que não tem a ver com Maria da Penha, ele não vai me dar de resposta. Então tá, eu estudei Maria da Penha, mas agora eu tenho aí que fazer uma prova, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que é daqui a 2 meses. Eu tenho que selecionar determinados temas, tá? Então eu não vou conseguir estudar Maria da Penha, até mesmo porque Maria da Penha tá dentro de direito penal, muitas vezes os editais, seja para delegado, carreiras policiais em geral, como é que eles estão fazendo? Antigamente, 10 anos atrás, aí, quando eu fazia concurso, vinha uma matéria, legislação penal especial. E ali era 5 questões, 10 questões, porque são muitas leis, pessoal. Se a gente colocar aí 15, 20 leis importantes que a gente tem que estudar para a carreira policial. Lei de tortura, abuso de autoridade, lavagem de dinheiro, drogas, crime organizado, juizados especiais, meio ambiente, execução penal, enfim, é uma dezena de leis, mas eles cobram agora em penal, tá? Eles cobram em penal ali, então o estudo tem que ser mais estratégico, porque pode vir três, quatro, mas pode vir uma questão ali de legislação penal especial. Então é uma matéria que eu já vejo ela com outros olhos. Claro, o pessoal que está na mentoria vai passar ali pela maioria dos assuntos, mas no estudo, depois de formar a base, vai ser um estudo mais estratégico dessas disciplinas, porque é muita lei, tá? E ela vem dentro de uma matéria específica que é penal, que tem penal geral e ainda tem penal especial. Então, por exemplo, aqui eu quero revisar a Lei Maria da Penha, eu vou jogar um prompt assim, pessoal. Cada um pode fazer seu prompt. Ele vai gerar um resultado, né, diferente de acordo com cada prompt, mas o principal é o que você busca aqui. Se é um resumo, se é revisar. Então, eu vou colocar tu como especialista em concursos públicos e com base nos materiais anexos, me dê o seguinte, para fins de revisão, tá? De reta final de um concurso. Ou você nem precisa colocar isso aqui. Com base nos materiais anexos, me dê o seguinte. Aí você coloca os principais conceitos contidos na lei e doutrina sobre Lei Maria da Penha. Temas que devem ser lidos, pois têm alto grau de incidência em provas de concurso, eventuais pegadinhas, cascas de banana que podem cair em prova, com base nos materiais. E por fim, eu vou pedir um resumo que aborde todas essas questões, tá? Então, ele vai trazer tudo isso que eu pedi, os principais conceitos contidos na lei e na doutrina sobre a Lei Maria da Penha, temas que devem ser lidos, pois têm um alto grau de incidência em provas de concurso. Esses materiais, eles contêm questões, tá, pessoal? Então, naturalmente, por conter questões, ele vai buscar ali naquelas questões quais foram os assuntos que foram mais cobrados ali, e ele vai trazer, por fim, um resumo, né, que vai abordar todos esses pontos. Então, ele trouxe aqui os principais conceitos contidos na Lei Maria da Penha. E aí ele trouxe a finalidade da lei,
conceito de violência doméstica do artigo 5º, né? Trouxe aqui os sujeitos, formas de violência doméstica, e aqui, não, e vai indo, né? Traz uma tabela, né? Com os principais temas. Então, isso aqui já é um resumo, tá, pessoal? Com base num PDF ali que eu tinha de 90 páginas, eu transformei isso aqui. Bora copiar. Eu gosto muito de usar o Google Docs. Então, só que o Notebook LM, ele não é tão intuitivo, tá? Então, eu vou abrir um novo documento aqui. Então, ele não é tão intuitivo como o GPT. E é por isso que eu vou mostrar para vocês que a gente tem que usar todas as inteligências no melhor do que elas têm para nos proporcionar. Então, se eu copiar aqui para o notebook, ó, ele trouxe aqui, né, no Google Docs o resumo. E claro, você vai ajustar isso aqui, né? Vai melhorar, vai colocar uma fonte melhor. Se for no Word, né, vai ficar melhor formatado, porque aqui no, no Google Docs fica meio desformatado. Só que eu não gostei muito, por exemplo, não gostei muito aqui dessa forma que eles formataram. E aí eu quero também saber se teve nesse último mês, porque esse meu material, digamos, é do início do ano, tá? Ou do início do segundo semestre agora. Então eu quero saber se teve alguma atualização de jurisprudência. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou no Perplexity, tá? É outra inteligência artificial que a gente tem. Basta jogar no Google também Perplexity com Y, tá? Aí vocês jogam, vai aparecer aqui no Google. Aí vocês abrem esse símbolozinho aqui, tipo uma borboleta, uma estrelinha. E aí você vai entrar, vai abrir aqui, né? Que era a página que eu tava aqui. Fechar. E aí eu vou jogar. Com base na Lei Maria da Penha, quero que você me traga as principais atualizações do STF em 2025 sobre esse tema. Aí eu ainda vou melhorar, refinar, né, que a gente fala o prompt. Por quê? O foco aqui da maioria é concursos policiais. Então é para delegado, é para quem está estudando para investigador, oficial investigador. Então para fins de concursos policiais, tá? E aí ele vai começar a buscar, tá? Só que diferente do GPT, ou mesmo do Notebook LM, que trabalha com fontes ali, aqui no caso do Notebook LM, fontes fechadas, né? O Perplexity, ele trabalha com fontes confiáveis, com base em ranqueamento, um ranqueamento de inteligência artificial de fontes confiáveis. Então, aqui, como vocês veem, ele foi buscar no site do TJMG, tema 1412, no site do STJ, no site da Advocacia Geral da União, no Estratégia Carreiras Jurídicas, foi buscar no site do Senado, entrou aqui nesse Instagram, que deve ser provavelmente de alguém muito confiável. Vou abrir aqui para ver. Deve ser de algum professor, né? Então, assim, ele trabalha com fontes confiáveis diferente do chat GPT. Tá? Então, voltando aqui para a apresentação, que eu até pulei, quais os exemplos que vocês podem usar no Notebook LM? Explica os artigos mais importantes da Lei Maria da Penha. Por exemplo, se eu jogasse esse prompt aqui, ele ia me trazer aqui os artigos mais importantes, tá? Com base no meu PDF. Tá? Então, ele ia já me dar uma outra situação aqui. Eu estava explicando o Perplexo. Então ele vai trazer aqui, ó, com base nos PDFs, os artigos mais importantes. Artigo 5º, artigo 7º, artigo 8º, parágrafo 4º, artigo 9º, tá? E aí ele vai trazendo aqui. Só que como eu falei, o notebook ele não é tão intuitivo. E aí por isso a gente vai usar, quando a gente avançar aqui, o GPT, tá? Então eu estava explicando o Perplexity. Tá? O Perplexity ele é um buscador confiável. Então você pode usar o Perplexity até mesmo como uma forma de Google, porque ele vai buscar em fontes confiáveis, né? Deixe de usar o Google, abre o Perplexity, baixa o Perplexity e usa, porque qualquer pesquisa que você fizer ali, ele vai estar buscando numa fonte confiável, tá? Ele funciona como um Google aprimorado com as citações das fontes confiáveis. Ele busca jurisprudência, em sites jurídicos, né? Buscador de direito, e você pode complementar o seu PDF, atualizar sua jurisprudência, tá? Então, nesse caso aqui da Lei Maria da Penha, usando aqui o Perplexity, como a gente estava usando, ele me trouxe, né? Eu mostrei para vocês a fonte, mas ele me trouxe ele trouxe a resposta, tá? Então aqui, as principais atualizações da Lei Maria da Penha
em 2025, segundo o STF, foi essas, né? Reconheceu que pode ser aplicada mesmo sem vínculo familiar ou afetivo com o agressor. Esse julgamento ele não tem data definida. Ele colocou no STJ, decidiu que a condição de ser mulher é suficiente para a aplicação da Lei Maria da Penha, prevalecendo até sobre outras normas, né, como o Estatuto da Criança e Adolescente. Não há o limite etário para aplicar a lei. Tá? Em agosto de 2025, ou seja, agora recente, firmou o entendimento que mulheres vítimas de violência doméstica têm direito a benefício previdenciário temporário, pago pelo INSS. Por exemplo, eu não sabia disso. Talvez aqui no meu material não tenha essa informação de agosto de 2025. Provavelmente não tem, né? Porque é um PDF estático que foi lançado ali em julho, foi lançado em janeiro. Então, se é um entendimento de agosto, não vai ter no PDF, tá? Então, assim você consegue atualizar esse seu material. Ah, beleza, professor, entendi. E agora, como é que eu faço? Né? Você pode pegar essa informação, fazer aquilo que eu falei, pode jogar no Word. O que que é ideal? Aí eu joguei as do STF, mas eu posso perguntar agora e em relação às teses do STJ de 2025 sobre o tema. Me traga as principais. Aí ele vai novamente buscar em fontes confiáveis, tá? Ele vai buscar aqui no buscador de Zero Direito, ó. Foi buscar aqui já em 15 fontes. Naquela ali ele deu uma filtrada a mais porque eu coloquei a questão de carreiras policiais. Então o ideal é que vocês nem filtrem, na verdade, com esse filtrar para carreiras policiais geral mesmo, que ele vai trazer uma gama mais ampla de jurisprudência, tá? Então ele foi buscar no site do STJ, foi buscar ali em alguns sites confiáveis aqui, IBDFAN, que é um instituto também confiável, no Migalhas, e aí ele trouxe aqui a resposta, tá? Cadê a resposta? Ah, tá, porque já abriu outro aqui, peraí. Então, vai em resposta. E aí ele trouxe condição de gênero, trouxe a incidência da agravante relativa à prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplica-se também as contravenções penais, tá? Então, assim que você pode utilizar para otimizar aquele material ali que às vezes talvez não esteja tão atualizado no notebook LM. E aí você pode pegar esse material, copiar, né, esse conteúdo aqui, aí você pode botar para o Word junto com aquele do STF. Vou abrir aqui. Ou você pode simplesmente abrir aqui diretamente. Vou abrir aqui. Então você pode. Claro que vai gastar um tempinho aqui, pessoal, mas é muito melhor do que às vezes ter que comprar um material todo mês, né? E aí você copia aqui, pode colocar, transformar em PDF. Então, colocar aqui STJ e entendimentos. Tá, e aí você copia, você vai ter aqui, depois transforma isso em PDF, e aí você pode subir aqui no notebook LM, tá? Você pode adicionar aqui até 30 fontes, tá? Eu acho é 50, né? Já atualizou agora, antes era até 30 fontes, tá? No gratuito. Então, assim, muitas vezes você nem tem material suficiente para subir toda essa quantidade de fontes. E aí, o que que eu poderia fazer? Eu poderia colar aqui aquele material que eu transformei em PDF e já ia ter uma jurisprudência atualizada ali dos principais temas de Maria da Penha de 2025, tá? Eu posso colar diretamente o texto também, então em vez de eu salvar PDF, o mais indicado é que salve o PDF e faça o upload aqui, mas você pode colar direto o texto aqui. Então, aqui, por exemplo, eu posso copiar entendimentos do STF, entendimentos do STO, STJ. Colei direto o texto e pronto, ele vai alimentar, tá, essa informação e vai já atualizar a memória dele. Aí, beleza. E o GPT, pessoal? Como é que a gente usa o GPT? O GPT ele é muito bom, para mim é o melhor, como eu falei, junto com o Gemini, para fins de organização de ideias. Então, a gente trabalhou aqui alguns pontos, né? Explica os artigos mais importantes, ele trouxe aqui os artigos mais importantes, mas eu não gostei muito aqui do, da diagramação aqui que o Notebook LM trouxe, tá? Então, eu vou jogar no GPT, porque o GPT
ele é melhor para esses fins, tá? Então, eu jogo aqui um prompt, né? Atue como professor altamente didático e com base no texto abaixo, faça um resumo, tá? Eu quero um resumo de reta final para ler na véspera da semana da prova sobre os principais artigos da Lei Maria da Penha abaixo. Também, não, depois que eu jogar isso, aí eu copio lá, né, que eu trouxe do notebook LM, e ele vai organizar melhor para mim o GPT, tá? Porque ele é muito bom para organizar ideias. Tá? Então, ele trouxe aqui, ó, Lei Maria da Penha. Ele vai trazer em tópico. Vocês veem que é bem melhor do que aqui, porque o Notebook LM, esses numerozinhos que eles trazem do lado, é sempre a fonte. Então, 96, ele pegou isso aqui lá do material. Se eu apertar, né, ele vai me guiar aqui para onde é que ele foi buscar lá no material. Tá? Então, é algum momento que cita aí o artigo 24. Tá? Então, não é tão intuitiva a leitura aqui pelo Notebook LM. Tá? Então ele me trouxe aqui um resumo, tá? Da Lei Maria da Penha, os principais artigos que estavam aqui, tá? Que foi o próprio notebook LM que me deu. E com base nisso aqui eu tenho um material confiável. Posso dizer que é um material confiável, porque buscou na jurisprudência do STJ, do STF, no buscador do Dizer o Direito, em sites confiáveis, buscou no meu material que eu tenho aqui, meu material atualizado 2025, tá? E o que que ele fez aqui foi só um resumo disso de uma maneira mais intuitiva, tá? Então eu posso copiar isso aqui, tá? E pronto, eu vou ter um resumo ali de quantas páginas, bora ver. Vou abrir aqui no Word, apagar isso aqui. Ó, vou ter um resumo aqui de 3 páginas, isso com uma fonte grande, né? De Lei Maria da Penha. Aí eu quero treinar agora esses artigos. Eu posso jogar no GPT aqui, CRI, né? Na verdade, o próprio Notebook LM era o segundo ponto que eu ia entrar com vocês, né? Eu até pulei já a apresentação aqui explicando, mas aqui falando do GPT, a função principal dele, como eu falei, é transformar a informação em aprendizado, né? Então ele cria resumos, quadros comparativos, flashcards, questões objetivas, né? É excelente, por exemplo, para usar numa semana de revisão antes da prova, usando aqui, por exemplo, esse prompt. Então, eu vou usar esse prompt aqui para criar aqui, por exemplo, questões, 5 flashcards, né, de Lei Maria da Penha, sobre os temas acima de Lei Maria da Penha. E aí ele vai me dar essas questões em flashcards, tá? Claro que quem usa o Anki aí, eu não costumo usar esse tipo de metodologia, mas o flashcard por si só, ele é muito bom só nessa verbalização, tá? Que é algo que eu ensino para alunos mais avançados. É sempre usar a verbalização. O que que seria a verbalização? Você está aqui quando se aplica a Lei Maria da Penha. Aí você começa a verbalizar, tentar explicar isso para uma outra pessoa. É cientificamente comprovado que a maior forma de aprendizado é você explicar para outra pessoa, tá? Então, por isso que da aula, sempre a gente consegue ali fixar muito melhor o entendimento. Então, ele me trouxe 5 flashcards, quando se aplica a Maria da Penha, e o verso, que seria a resposta, né? Ação ou omissão baseada em gênero. Quais são as 5 formas de violência, né? Você pode criar um flashcard com isso aqui, né? Se eu quisesse, por exemplo, questões objetivas, né? 5 questões objetivas, crie 5 questões objetivas sobre esse tema. Então, é muito bom usar o ChatGPT nesse sentido. Aí, voltando aqui, pessoal, para a questão do notebook LM, tá? Porque eu fiz vários exemplos para vocês. Eu fiz um de concurso de pessoas, fiz um de Maria da Penha. Claro que a gente não vai trabalhar todos aqui hoje, mas você pode usar o notebook LM para esses fins também. Aqui em estúdio, você tem várias opções. Então, uma das opções é você fazer resumo em áudio, resumo em vídeo, fazer mapa mental. Basta dar um clique que ele já vai começar a gerar aqui, com base nas fontes confiáveis, tá?
teste. Se você pedir para gerar um teste, ele vai gerar um teste para você sobre esse assunto aqui, tá? E é muito interessante. Então, aqui, por exemplo, num exemplo que eu fiz aqui, para fins, por exemplo, de banca. É muito interessante para saber um assunto mais cobrado por uma banca, né? Então aqui a banca Fundatec, que é a banca do Rio Grande do Sul, né? O que que eu fiz aqui para fins de exemplo para vocês? Eu subi a prova da Fundatec do Rio Grande do Sul de 2018 para delegado de polícia, tá? Só a parte de específica, porque a banca Fundatec costuma cobrar ali 40 questões de português, 2018 foi assim, agora 2025 vai ser da mesma forma. Então eu subi o bloco 2 que são a parte de questões específicas de direito, tá? E aí eu queria saber qual é os assuntos mais cobrados na banca Fundatec, por exemplo, em concurso de pessoas, tá? Então eu subi a prova e perguntei, com base na prova anexa e no gabarito comentado, a banca, quais as questões e temas mais cobrados em direito penal por esta banca. Tá? Então, eu faço uma análise da prova anterior sem ter que ler ali toda a prova. Tá? Ele vai buscar na fonte, nos gabaritos, na prova em questão, qual foi o tema mais cobrado aí em direito penal, os temas mais cobrados, e vai me trazer. Tá? Enquanto isso, está carregando aqui a Lei Maria da Penha. Ele já gerou o teste. Então, ele gerou questões aqui que eu posso resolver. Então, terminei de estudar meu PDF ali da Lei Maria da Penha. Quero testar meus conhecimentos com base naquele PDF que eu estudei. Porque pode ser que você resolvendo questão ali, venha uma jurisprudência que você ainda não conhece. Tá? Então, aqui ele vai me trazer 10 questões, de acordo com a STJ, a Lei Maria da Penha. Qual dos seguintes requisitos não é necessário para a configuração da. E são questões bem simples que ele gera aqui. Aí você marca, ele já vai te dizer, ó, acertei na cagada aqui. A súmula 600 estabelece claramente que para a configuração da violência doméstica não se exige coabitação, tá? Então não é necessário, tá? A coabitação não é necessária. Mas se eu marcasse, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo marcar. Deixa eu voltar aqui. Pô, não sei como é que é para tentar marcar de novo, acho que nem dá. Mas aí você passa para a próxima. E aqui você testa o seu conhecimento. Isso é muito importante quando? Por exemplo, no caso de uma legislação local. Então, foi até o que eu criei aqui, por exemplo, conversando com um aluno, né? Ele me mandou um material que ele estava fazendo de legislação do Piauí, tá? E aí eu transformei em PDF aquele material que ele estava fazendo ali bruto no Word, transformei a lei ali do Estatuto do Piauí em PDF, né? E mandei aqui o notebook LM gerar um quiz aqui, umas questões. Então ele gerou, vai gerar aqui 15 questões sobre o Estatuto do Piauí que eu vou começar a treinar, que muitas vezes nem tem. Se tu pesquisar ali no que concurso, às vezes tu nem encontra 15 questões de Estatuto do Piauí. E aqui ele traz, Estatuto da Polícia Civil do Piauí é a composição da hierarquia de classes para a carga de polícia civil. Quarta classe, terceira classe. Então aqui você consegue treinar muito bem, né? Uma lei, por exemplo, específica de um estado, né? Pessoal aí que vai fazer o Amapá aí, que eu já vi online também, Cleo, o Jean. Então, o concurso do Amapá cobra legislação específica ali do estado do Amapá, né? O último concurso ele veio ali específico, questões, um bloco só de questões de legislação específica do Amapá. Então, não tinha como deixar de estudar isso. E aí, muitas vezes também você não vai encontrar muitas questões. Então, terminou as questões ali do que concursos, do TEC, você pode vir aqui pedir para gerar um quiz, né? Ele vai gerar. Olha, quando você erra, ele explica. Não é bem isso. Segundo a lei complementar, qual dos seguintes não é competência do delegado? Aí eu marquei, zelar pelo efetivo cumprimento de direitos e garantias fundamentais. Não é bem isso. Além das funções investigativas, o delegado tem o dever de garantir o respeito de garantias fundamentais. E ele dá o gabarito. O artigo 15 especifica que é a atribuição do escrivão esse serviço aqui, de expedir privativo e gratuitamente certidões e preparar estatísticas das atividades cartorárias, tá? Então, assim, o céu é o limite aqui para vocês, pessoal. Ele vai gerar um mapa mental, então, aqui, voltando aqui na Lei Maria da Penha, deixa eu voltar para o estúdio. Então, ele já gerou o mapa mental para mim aqui, então eu posso ver aqui que ele já gerou aspectos fundamentais,
natureza da norma, fundamentos, finalidades, interpretação. Então, quem gosta de ser mais visual, né, tem essa opção aqui do mapa mental. Pô, o artigo 5º. O artigo 5º da Lei Maria da Penha trata justamente daquelas questões ali, dos requisitos, formas de violência, tá? E ele traz aqui. E aí isso aqui você pode baixar, tá? Você pode baixar e depois imprimir. Você pode transformar em PDF, tá? Vai salvar como imagem, mas depois você pode transformar em PDF, tá? Então, tem várias opções aqui que vocês podem utilizar, tá? A questão dos relatórios, então, aqui ele pode gerar um relatório, um resumo aqui. Deixa eu ver. E ele ainda está gerando aqui, ele está carregando, né? Quando carregar, eu vou mostrar para vocês. Ele faz um resumo em áudio, um resumo em vídeo. Então, às vezes, você pode colocar ali no celular e ir ouvindo para o trabalho, tá? Então, tem uma série de opções, tá? Bora voltar aqui na questão da Fundatec, né? Que a gente colocou, tá? Então, com base no gabarito comentado, né? Legislação especial, ele me trouxe aqui os principais temas, tá? Esse foi o bloco de grande relevância, cobrindo 20 questões da prova, direito penal. E qual foram os temas que foram cobrados? Lei de execução penal, Lei Maria da Penha, drogas, lavagem de dinheiro, colaboração premiada, tá? Que faz parte de lei de organizações criminosas. E aí ele trouxe a parte aqui mais propriamente de direito penal, latrocínio, roubo, crimes sexuais, feminicídio, crimes contra o patrimônio, e a parte de direito geral trouxe essa parte aqui de classificação doutrinária dos crimes, tá? Crimes formais, crimes instantâneos, crimes a prazo, tá? E aí o que que eu fiz? Com base nisso aqui, como já é uma fonte confiável, eu não quero pesquisar mais nada sobre atualização, é um tema teórico. O que que eu fiz com esse tema? Eu fui lá no GPT, tá? E aí eu joguei aqui, por exemplo, cadê? Deixa eu achar, Fundatec. Pô, tinha aberto aqui já no outro. No outro. Pera aí, deixa eu ver que eu vou já achar aqui. Reuniões, cronograma, resumo Fundatec. Tá, então aqui eu criei aqui um prompt com base nesse assunto aqui de crimes, né, que foi cobrado na última prova, parte de classificação dos crimes. É um tema difícil ali, um tema longo, são muitas classificações que a gente tem. E o que que eu coloquei? Com base na análise abaixo, trago um resumo dos principais pontos, né? Na verdade, eu joguei todo o tema aqui, né? Eu joguei todo esse tema aqui que ele me trouxe, eu copiei aqui para o GPT, e aí, com base na análise abaixo, trago um resumo dos principais pontos da prova para fins de revisão de reta final. Quero ler na semana final de prova. E joguei aqui os temas, tá? Aí o que que ele me trouxe? Ele me trouxe um resumão da Fundatec, delegado do Rio Grande do Sul 2018. Direito penal, processo penal, direito administrativo, constitucional, civil, tá? E aí eu quero uma tabela agora, só de classificação dos crimes para fins de revisão final. É um tema aí que é difícil, eu tenho dificuldade e eu quero resumir. Cobraram na última prova, podem cobrar nessa também. Então, ele me trouxe aqui uma tabela de revisão final com toda a classificação. Quanto ao resultado, que a gente tem crime material, crime formal de mera conduta, quanto ao dano, crime de dano, crime de perigo concreto, quanto à consumação, crime instantâneo. E aí ele vai trazendo aqui o conceito-chave, critério de classificação, exemplos, tá? Então, qual é um crime de resultado material aqui? Homicídio, crime de resultado formal, extorsão, tá? Ameaça, tá? Então ele traz aqui uma pegadinha, qual é uma possível pegadinha da Fundatec? Admite tentativa? Sim, em regra, né? E aí eu tenho aqui um resumo completo aqui das classificações dos crimes. Depois eu venho aqui, né, copio isso aqui e também posso jogar para um material meu, né? Pronto, aqui eu vou ajustar, claro, né? Vou transformar em tabela aqui. Então, vou puxar mais aqui. E pronto, eu tenho um resumo aqui com base no material confiável, que foi o material do GPT com o Notebook LM, um assunto que foi cobrado na prova, tá? Então é dessa forma que a gente consegue, pessoal, usar a inteligência artificial a nosso favor, tá?
a gente tem que usar o notebook LM como um assistente 24 horas. Então, por exemplo, você cria um caderno. Quando abrir o notebook LM aqui, deixa eu voltar aqui. Então você cria aqui um novo notebook, criar um novo notebook, tá? E aí você vai colocar o nome que você quer. É indicado geralmente que você faça por assunto, por disciplina, pelo menos. Não coloque lá um cadernão com todas as disciplinas, porque pode ficar muito bagunçado. Então crie lá meu assistente 24 horas de direito penal, meu assistente de direito administrativo. Vai criando, pode criar aqui até mais de 50 desses cadernos aqui, desses notebooks. Tá? Então você cria dessa forma. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está perguntando. É, a versão do GPT aqui, Cléo, tu pode usar gratuito, como eu estava explicando, não sei se tu já estava. Dentre todas as inteligências artificiais, a que eu indico, se for pagar alguma, todas dá para usar gratuito. Mas se for pagar alguma, pagar do GPT, porque tem um pouco de diferença grande entre o pago e o gratuito, em relação ao número de tokens. Então, cada inteligência artificial trabalha com determinado número de tokens, que é quantidade de processamento de dados ali que tu pode pedir para ele. Então, no GPT, quando tu chega em tantos tokens, 5.000 tokens, ele já começa a alucinar, te dar informação ali errada, tá? Mas dá para usar gratuito sim, né? Até determinado ponto. Mas em relação ao Perplexity, tu pode usar o gratuito, é muito melhor tu comprar, se for comprar um, comprar o GPT. Tá? Então, voltando aqui, você pode criar o caderno lá, meu assistente 24 horas de de direito penal, né? Nesse caso aqui eu coloquei concurso de pessoas, porque eu estava dando exemplo para vocês de lá de concurso de pessoas de violência doméstica, no caso, né? Mas eu criei também um de concurso de pessoas, tá? Então aí tu sobe as fontes confiáveis aqui, você vai subir, no caso aqui, deixa eu voltar aqui pro de concurso de pessoas que eu falei para vocês. Então aqui você vai subir um PDF que você gosta muito, que esteja atualizado ali, né? Pelo menos no ano ali que você está estudando. Você vai fazer aquilo da lei, salvar a lei do Planalto no PDF e vai colocar aqui. E aí, depois, você vai fazer algum pedido com base no que você quer. Então, se você quer ali, por exemplo, um resumo, você vai falar, faça um resumo para mim com base no tema concurso de pessoas, né? Só exemplificativamente, vou fazer isso agora. Nem precisa ser um prompt muito. Coloque aqui assim mesmo, só atue como especialista em concurso público e me faça um resumo sobre os principais pontos do tema concurso de pessoas e principalmente questões que podem ser cobradas em prova. E aí pronto, ele vai te dar um resumo ali que vai ser muito mais rápido do que um resumo que tu fosse fazer do PDF, tá? Ele vai trabalhar com essa fonte confiável aqui de conhecimento. Tu não vai precisar de perder às vezes de 1 hora fazendo um resumo daquele PDF gigante ali de 50, 60, 70 páginas, tá? Então depois que tu fizer isso, beleza, tu tem um resumo ali, já atendeu para o que tu queria, beleza, tu pode encerrar ali aquela busca. Mas se tu quiser aprofundar, aí tu pode usar o Perplexity, como que eu te falei, porque o Perplexity ele trabalha com fontes confiáveis, e aí aqui tu pode, o céu é o limite, perguntar uma jurisprudência mais atualizada de 2025, perguntar o que caiu em prova, né? Foi algo que eu nem trouxe para vocês, o Perplexity é muito bom para isso. Então, com base, por exemplo, na FGV, prova do Piauí aí que vai ter de delegado, oficial investigador, eu é, quero saber quais é, os assuntos já que está falando de concurso de pessoas, bora ver aqui. Quero saber dentro do tema concurso de pessoas, qual foi o assunto mais cobrado pela banca FGV em provas de 2024 e 2025. E aí, bora ver o que que o Perplexity vai buscar. Ele vai buscar em fontes confiáveis, como eu falei para vocês, tá? Então, ele foi aqui, bora ver onde é que ele foi. Ele foi no YouTube, né? Renan Araújo é um professor do Estratégia Concursos, tá? Um professor muito bom aí de Estratégia Concursos.
Então ele foi na aula do professor Renan Araújo, provavelmente resolvendo questão da banca, algo nesse sentido. Então, estratégia aqui adora. Então aqui, ó, raio-x. Raio-x da banca FGV com Renan Araújo. Tá? De quando é o vídeo? Cadê a data? Deve ser, provavelmente é recente aqui, que os comentários, ó. O último comentário é 5 meses atrás, então é provavelmente 2025. Ah, tá aqui. 5 meses atrás, 29 de abril, tá? Então ele passou mais de 3 horas aqui, provavelmente fazendo um raio-x, ó, resolvendo questão da banca FGV. Então foi aqui que o Perplexity foi buscar. Então pode ter certeza que é uma fonte confiável, né? Ele foi buscar em redação FGV Temas Quentes, foi buscar nesse Instagram. Eu abri aquele naquela hora, ó, por exemplo, aquele naquela hora de Maria da Penha foi do Rogério Sanches. Para mim é o melhor professor que tem de direito penal, Rogério Sanches, né? Aprendi direito penal todo com ele só vendo vídeo aula, tá? Então, ele vai buscar em fontes confiáveis, tá? Ele foi buscar aqui em YouTube, no Estratégia, enfim, no Gran Cursos, tá? Foi em vários vídeos de YouTube, aí provavelmente de muitos professores confiáveis, Estratégia de novo, Tec Concursos, tá? Então, pode ter certeza que o que ele trouxe aqui foi algo que é confiável. E aí, o que que ele me trouxe? Qual foi o principal tema dentro de concurso de pessoas? Foi o concurso de pessoas aplicado na teoria do crime, ou seja, a parte geral ali, né? Direito penal, peraí, deixa eu só ver aqui. Assunto mais cobrado da FGV do tema concurso de pessoas foi a teoria do crime. Outros temas muito recorrentes foram contra o funcionário público, crimes contra a pessoa. Portanto, o tema concurso de pessoas, a teoria do crime contra a pessoa foram mais explorados. Eu não gostei muito aqui dessa resposta. Peraí, deixa eu, deixa eu voltar aqui. Porra, atualizou aqui a página. Tá, deixa eu ver aqui então. Eu não gostei muito dessa resposta, tá? Ele foi muito amplo aqui. Eu não sei se foi concurso de pessoas dentro da parte de teoria do crime, foi o concurso de pessoas aplicado. Eu creio que seja isso. Por exemplo, é muito comum em prova eles cobrarem o concurso de pessoas aplicado ali no crime de peculato. Então, o funcionário público ali, por ser um crime próprio, responde por peculato, mas a pessoa que está praticando em concurso com ele ali responde também por peculato. Aí tem aquela discussão, né? Se souber que ele é funcionário público, responde também por peculato. Mas se não souber, ele vai responder por furto, né? Então, nesse sentido que foi cobrado aí com crimes com funcionário público, né? A mesma coisa, crimes contra o patrimônio, concurso de pessoas aplicado ali no roubo, no furto, né? No homicídio e na teoria geral do crime. Que a teoria geral do crime seria, eu acho que o concurso de pessoas geralzão, né? Os conceitos em geral ali de concurso de pessoas. Só que não ficou muito bom. E aí eu posso melhorar. Sempre tu tem que tentar melhorar, né? Essa resposta. Não entendi muito bem. Quero saber especificamente no tema de concurso de pessoas que foi mais cobrado pela banca, ou seja, participação de menor importância, teorias do concurso de pessoas ou outro subassunto dentro do tema. E aí sim ele vai melhorar essa resposta para mim. Tá? Então, ó, no tema concurso de pessoas, o subassunto mais cobrado pela FGV, especificamente 2024 e 2025, foi o tema participação de menor importância. Tá? Então, onde é que ele foi buscar isso aqui? Aí, como eu refinei o prompt, ele já foi buscar em fontes menores aqui, né? Menos, foi mais restrita a pesquisa. Então, ele buscou aqui no resumo da estratégia do TJ Distrito Federal, num artigo aqui do Estratégia, tá? E aí ele trouxe que é uma causa de diminuição do artigo 29, tá? É um tema muito importante de concurso de pessoas. E aí você volta lá no artigo de vocês, no notebook LM, e aqui você já vai olhar, né, onde é que está a parte de participação de menor importância. Pode criar, pedir para o GPT criar, né, colacionar tudo isso. Bem aqui vocês copiam, tá? E aí aqui você pode, por exemplo, jogar aqui com base nos assuntos abaixo,
quero 5 questões de concurso de pessoas no tema específico, participação de menor importância. Aí eu ainda posso jogar aqui, utilize padrão da banca FGV. Tá? Claro que tudo isso, pessoal, vocês podem fazer às vezes, estou resolvendo questão, posso lá e resolver umas questões de participação de menor importância. Mas aqui ele vai te dar geralmente questões inéditas. Então aqui você já começa a treinar. Ó. Ele trouxe questão 1, tema participação de menor importância, questão 2, questão 3, questão 4. E aqui você vai treinando, tá? Vai treinar. Aí pode colocar que o gabarito deve ser colocado depois, para você já não ler aqui e já ler o gabarito, tá? Então, voltando aqui na apresentação para não me perder, né, em alguma coisa que eu queira falar. Então, isso, você cria o seu caderno ali no Notebook LM, sempre com a doutrina, né, um livro, um escaneado, um material PDF que você gosta, coloca o código ali, né, que você está estudando em PDF, tá? E aí pode colocar algum outro material que você queira, confiável, algum resumo, uma legislação destacada ali, uma legislação que você tem, faz o pedido do que tu quer, tá? Depois tu usa o Perplexity para complementar pedindo teses, súmulas, principalmente quem está estudando para delegado, então tem que estar estudando a jurisprudência aí recente. Tu elimina ali algumas coisas que tu vê que não faz sentido, tá? Então, como a gente viu aqui ainda agorinha, eu joguei concurso de pessoas, não foi tão bom. E eu pedi para refinar, ele refinou. Depois tu joga no GPT com um prompt ali melhorado para te dar, por exemplo, um monte, 10 questões objetivas, em estilo múltipla escolha, formato da banca FGV sobre o tema concurso de pessoas, com base no que mais caiu nas últimas provas. Se tu quer melhorar isso aqui, o que que tu tem que fazer? Tu pode pegar, ir no Perplexity, como eu fiz, né? E já trazer do Perplexity para o GPT. Tu pode também jogar, pegar 4 provas anteriores aí de delegado, por exemplo, da FGV, que foi, por exemplo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Amazonas. Foram provas aí que eu me lembro que foi FGV. Então você pode pegar essas 4 provas, baixar, jogar aqui no notebook LM, levantar elas aqui e aí fazer um pedido ali. Qual o tema mais cobrado de direito penal? Né? Quais os temas cobrados de direito penal em todas as provas? Aí ele vai te dar. Depois você joga no GPT para criar questões e aí o céu é o limite para você, né? Fazendo aí, usando essas 3 inteligências artificiais. Mas especificamente no que a gente está falando aqui, é muito bom para fins de resumo, tá? Para fins de resumo, revisão de reta final. Claro, você lê um PDF de 90 páginas. Pô, muitas vezes te dá aquela sensação de, pô, como é que eu vou revisar isso agora? Eu vou revisar pelo meu grifo, beleza. Mas muitas vezes eu quero um negócio ali mais rápido. Eu quero fazer ali uma leitura na semana da prova, na semana que eu não quero voltar ali no meu PDF, nos meus grifos, não quero fazer uma leitura muito profunda, quero fazer um negócio mais curto. Então você vai, vem aqui, levanta os materiais, joga o prompt para fazer um resumo. Se não gostou aqui do resumo do Notebook LM, joga no GPT, que ele vai te dar ali aquele resumo melhor. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui, ver se volta. Ó, Lei Maria da Penha, que você vai ter, por exemplo, ele te dá até uma dica, dicas de prova. Se cair conceito, artigo 5º. Se cair forma de violência, artigo 7º. Se cair atuação. Por que que isso aqui é bom? Me dizem aí, por que que isso aqui é bom? For fazer, por exemplo, uma peça. Se for fazer uma peça que cai uma Lei Maria da Penha, eu quando fiz a prova da Polícia Civil do Amapá, 2017, caiu para fazer uma representação de medida protetiva. Nunca tinha caído isso, né? Mas aí, o que eu fiz? Tive que fundamentar no artigo 5º, a violência doméstica é prevista no artigo 5º, na hora da fundamentação, as formas de violência, violência psicológica. Então, fundamentei que o artigo 7º, naquele caso ali, estava ocorrendo uma violência psicológica. Tá? Então, é muito importante, às vezes, gravar, memorizar esses artigos principais. Tá? Ele me trouxe aqui os conceitos, trouxe aqui as formas de violência, trouxe aqui a atuação policial, a representação, como é que é feita, a retratação. Tá? Então, isso aqui é um resumo com base numa fonte confiável. Tá, pessoal? Uma fonte confiável que você não simplesmente jogou lá no GPT, faz um resumo para mim de Lei Maria da Penha. E é aquele mesmo exemplo que eu dei para vocês no início
quem está desde o início aqui, o GPT ia me dar uma resposta. O que o Dom Quixote falou pro Sancho Panza, tá? Então ele vai me dar aqui qualquer resposta. Ele vai buscar aqui na base de dados dele da inteligência artificial. Ele falou aqui, ó, de forma geral, Dom Quixote falava para Sancho Panza coisas como conselhos sobre a honra, a virtude, ordens para Sancho seu fiel escudeiro e tal. Então assim, ele vai buscar em alguma coisa, tá? Diferente do notebook LM. Se eu fosse já no Perplexity, né? Vou até abrir um novo aqui. Se eu fosse aqui, ele ia buscar em fontes confiáveis. Ele vai buscar na literatura. Tá? Então ele vai com certeza aqui numa fonte confiável. Tá? Então ó, ele já foi no Wikipédia, foi aqui no Ciência e Cultura, foi em alguns sites aqui, livros, né? Dos conselhos que Don Quixote são expansões dele. Então aqui ele já vai buscar em fontes confiáveis. Então você sempre tem que aprimorar aqui quando tiver uma dúvida em como pesquisar ali algo, ou então atualizar o seu material, usar o Perplexity. Tá, pessoal? Então, basicamente era isso que eu tinha para explicar para vocês como usar aí essa ferramenta, o Notebook LM, principalmente para facilitar resumos, revisões, tá? Principalmente como eu falei em temas aqui que você às vezes não tem muita informação, né? Como por exemplo aquele tema ali de legislação do estado do Piauí. Pô, tu leu lá o PDF, mas tu quer treinar ali aquele assunto, tu quer um resumo muitas vezes porque o que que cai nesses estatutos? É letra de lei. Então, pô, eu quero um resumo aqui do que caiu aqui, do que cai, do que pode cair aqui. Então, você joga aqui um prompt, né? Faça um resumo com o que, que pode mais ser cobrado sobre estatuto em uma prova de concurso público. E aí ele vai te dar, então você pode usar aí essa ferramenta para facilitar, né, o estudo de vocês, as revisões e os resumos, tá? Vou abrir aqui para perguntas, quem tiver alguma pergunta, tanto em áudio como pelo chat aqui, pode fazer, que eu vou estar abrindo. O Perplexity também resume PDFs de forma eficiente ou ele só pesquisa? Não, ele é uma inteligência artificial, né? Mas ele não é o mais adequado para fins de resumo, porque como eu te falei, o melhor para organizar ideias, né? O melhor para organizar ideias é o GPT, né, ou o Gemini, por exemplo, e o Notebook LM, ele vai trabalhar com aquelas fontes confiáveis. Então tu tem que usar aí o Perplexity mais para fins de atualização, né, para fins ali de uma pesquisa de algo relacionado àquele assunto, porque ele não é tão bom organizador de ideias como o GPT, né, e ele não trabalha com a fonte fechada como trabalha o Notebook LM, tá? Mas ele também faz. Se eu colocar um resumo lá para ele resumir, ele vai resumir. Mas não é tão efetivo como esses outros. Então, por exemplo, em relação ao estatuto, ele me trouxe aqui um resumo, né? Se você for ver lá, são dezenas de artigos lá, nem sei quantos artigos são na lei do estatuto aqui. Mas eu pedindo um resumo, ele traz aqui, né, estrutura, traz aqui as atribuições dos cargos, tá? Então aqui, isso aqui, se você jogar para um arquivo no Word, você tem aí cerca de, caramba, abri aqui. Você tem aí 3 páginas, 4 páginas, tá? De um negócio que é muito melhor do que tu ficar lendo ali maçantemente a lei. Isso aqui não substitui, é bom deixar bem claro, o estudo. Então, dá um enter aqui. O estudo, não é porque você tem essa ferramenta, eu não vou mais ler a lei, eu não vou mais estudar a teoria. Não, você vai continuar fazendo estudo, mas isso aqui vai ser um aliado seu para, por exemplo, numa reta final de estudo, você pegar e conseguir aí ter um melhor desempenho, tá bom? Então aqui, ó, organizando aqui, por exemplo, a estrutura da Polícia Civil do Piauí, isso aqui eu posso transformar numa tabela, né? Aqui, ó, ele já vai me dar carreira, cargo, o que que é exigido. Então, Polícia Judiciária, delegado, direito, escrivão, nível superior, agente de polícia nível superior, polícia científica, médico, perito médico, medicina, odontologia, perito criminal.
nível superior, diversas áreas específicas ou bacharelado em segurança pública. Tá aí uma questão de prova. Então, eu vim lá cobrando na Polícia Civil do Piauí para fazer parte como perito criminal da Polícia Científica. É, é necessário um bacharelado de segurança pública? Se a pessoa não leu, não pegou um resumo desse aqui, provavelmente ela vai errar. Vai achar que é pegadinha, dizer que tem que ter bacharelado de segurança pública. Pois é, Murilo. O GPT, como eu falei, ele tem um número temporário aqui, um número limitado de tokens, né, que a gente chama. Então, na versão gratuita, salvo engano, é 5.000 tokens. Então, tem determinado momento que ele vai travar, tá? Tu vai começar a perguntar ali, ele vai começar a carregar, 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 e não vai mais te dar informação, tá? Tu vai abrir outro GPT, ele vai travar do mesmo jeito. Então ele tem certo limite, tá? Então é por isso que é importante, se for usar muito, como eu uso, por exemplo, no trabalho, uso muito aqui para questão de estudos, eu pago ali R$ 120 e eu pago o GPT porque para mim facilita muito para mim na fim de organizar ideias. Então, inquéritos, relatórios, tópicos, né, perícias ali muitas vezes que tem muita informação no laudo pericial. Então eu pego, jogo no notebook LM o laudo, né? E aí vai me dar tudo que tem no laudo, ele vai me dar um resumo do laudo da polícia científica, e aí com base nesse resumo do laudo, eu jogo no GPT para organizar as ideias daquele laudo para eu colocar no meu relatório, tá? Então, pode ser usado, mas pode ser usado assim, na maioria de quem usa assim para fins de estudo, consegue usar assim tranquilo, gratuito, mas como eu te falei, o pago ele te dá informações mais fidedignas. Então, se for fazer buscas, algo nesse sentido, use o Perplexity, que ele vai trabalhar com fontes confiáveis, tá? E sempre, dentre todos aqui, o mais confiável vai ser sempre o notebook LM, porque ele vai trabalhar com aquela fonte fechada, que é aquele material ali que tu colocou para ele, tá? Então, aqui, por exemplo, concurso de pessoas, eu já mostrei o mapa para vocês, né? Mas, por exemplo, aqui no de estatuto, ele gerou um mapa também. Então, não, já gerou aqui. Então eu posso abrir, né, um mapa aqui, quem gosta dessa parte visual, ele vai te dar aqui todas as organizações, todo o que tem aqui, né, sobre o estatuto, parte de natureza, atividades, estrutura, né, e vai te dar em mapa isso aqui. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Então a gente vai encerrando por aqui, tá? Essa aula vai ficar gravada aqui. Deixa eu ver se carregou aqui o áudio. Pera aí, teve um que eu coloquei para fazer áudio, né? Então aqui, ó, aqui, por exemplo, ele gerou um áudio sobre o tema concurso de pessoas, tá? Tá carregando. Então, ó, 8 minutos, tá indo pro teu trabalho, quer revisar o estudo de concurso de pessoas e já jogou aqui, levantou tudo? Coloca, né? Uma vozinha. Não sei se está saindo para vocês aí, que ainda está na reunião. Tá saindo o áudio aí? Pode me confirmar? De um crime com vários envolvidos, Ó, como então. a justiça decide quem é o culpado? Pois é, hoje a gente vai desvendar dois conceitos que são chave no direito penal E aí brasileiro. pode E aumentar a eles vão precisar da tua velocidade. atenção. E vamos fazer isso de uma forma bem clara, bem direta. Então, vamos imaginar assim, um assalto a banco. A gente tem a pessoa que planeou tudo nos mínimos detalhes, o chamado cérebro da operação. Tem quem entrou com a arma, o executor, tem o motorista, pronto. É bem básico, né, pessoal? Ele vai trazendo ali aquele conceito bem básico. Exato. Como é que alguém E... faz para atribuir a culpa quando tem toda essa gente contribuindo para o mesmo crime? Essa pergunta é o que nos leva direto para o nosso primeiro grande conceito do direito brasileiro. Porque, pensem bem, como é que o sistema lida com o cérebro da operação, que talvez nunca nem pensou? Mas aí tudo isso ele trabalhou com essas fontes, tá? Ele não vai estar inventando informações. Eu não sei se ele gerou só o de áudio ou de vídeo também. Cadê? Não, esse era o de vídeo, né? Mas ele gera de áudio também, só de áudio, tá? Eu acho que é esse aqui, o de áudio, peraí. Esse aqui é o de áudio, tá? Então, ele vai gerar ali também, já é mais intuitivo o de áudio, porque ele não é tão assim basicão como esse. Então ele explica como se fosse um professor e vai explicando ali, às vezes tu tá no carro, quer revisar um tema ali,
e ele já gerou aqui com base naquele teu PDF, que em vez de tu estar lendo, tu não conseguiu ler, pô, não consegui estudar hoje, mas eu tenho que sair do trabalho para ir para casa, um deslocamento ali de 40 minutos. Eu vai ouvindo aí o tema. Beleza, pessoal. Então, espero ter contribuído aí com vocês nessa apresentação aí de inteligência artificial. É uma ferramenta que vocês têm que começar a usar, porque num curto, médio prazo aí, não digo nem longo prazo, a inteligência artificial ela vai começar a dominar aí tudo, na verdade, né? Os PDFs que são feitos hoje em dia aí por cursos, eles vão ter que se reinventar, porque na verdade os alunos vão começar a aprender a atualizar seus materiais. Então, se tu comprou um material 2025, 2026, tu não vai querer mais comprar porque vai mudar uma coisa ou outra de jurisprudência que tu vai conseguir puxar ali no site do Perplexity, vai conseguir ali no GPT fazer um material ali para atualizar o teu próprio material, tá? Então vocês têm que usar principalmente para esses fins, né? Deixar essa ideia de, pô, não, eu sou das antigas, eu sou raiz, eu quero só fazer escrevendo as coisas. Eu vou fazer aqui uma hora de resumo desse meu PDF de 90 páginas. Aí você vai lá e, pô, não, usa a teu favor, abre a mente um pouco, né? Abre a mente, porque, como eu falei, esse notebook ele vai trabalhar com PDF, então todas as informações que vão estar lá vão ser as informações que você leu, que você vai ter ali naquele seu material e pode usar tranquilamente sem risco nenhum, tá? Diferente que se tu jogar lá, como eu falei no GPT, me dê um resumo do tema. Cara, ele vai buscar lá em qualquer fonte e vai te dar, tá? Então vocês usem com cautela, claro, sempre tem que estar verificando, né? Não é só pegar, copiar e colar. Dá uma lida, você acabou de ler o material, então se não leu agora recente, mas leu há algum tempo, então você tem conhecimento daquele tema. E aí o céu é o limite, né? Pode usar para revisão, pode usar para resumo, pode usar para um tema específico dentro daquele assunto ali que você teve certa dificuldade, pode pedir para gerar questão, pode pedir para gerar flashcard, pode pedir para gerar mapa mental, tá? E aí sempre tá atualizando, né? Que é algo que eu não falei, mas, por exemplo, aqui, vocês têm pô, eu peguei um material mais atualizado agora aqui, né? Desse mesmo curso aqui, eu peguei o mesmo material mais atualizado. Aí você vem, o que que você faz aqui? Você exclui, né? Por exemplo, aqui. Exclui, remove a fonte, né? Tira essa fonte aqui, ou desmarca, e levanta aqui uma nova fonte, né? Aqui você pode também, algo que eu não falei, trazer vídeos. Então, tem um vídeo no YouTube lá que tu gosta muito de um professor que ele explicou o direito penal, melhor direito penal que tu entendeu na vida. Tu levanta o vídeo aqui, coloca só o link aqui do YouTube e traz para cá, insere e salva, ele já vai constar como fonte aqui também, tá? Então aproveitem da melhor forma possível. Tenho certeza que vai facilitar muito o estudo de vocês e estamos juntos aí rumo à aprovação. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no Instagram, quem está no grupo aí, fica no grupo.